Esse vídeo é patrocinado pelo Raid Shadow Legends. Baixe esse jogo gratuitamente usando o meu link na descrição desse vídeo ou apenas escaneie o QR Code que está aparecendo no canto da sua tela. Fazendo isso, você vai ganhar esse item impressionante dentro do jogo. E o anime que vou resumir nesse vídeo aqui é o Monster Musume no Isha-san. E no mundo desse anime, há vários anos atrás, houve uma guerra sangrenta entre os monstros e os humanos. Mas conforme o tempo foi passando, nenhum dos dois lados estava mais querendo continuar essa luta. E por conta disso, os monstros e os humanos fizeram um tratado de paz. O tempo se passa e do nada vemos uma mestiça de humana com vaca sendo examinada pelo nosso protagonista. Daí, como o nosso herói estava tocando em um certo lugar, a vaca metade humana diz que isso poderia fazer ela ter problemas com o marido dela. Em resposta, o nosso protagonista, que no caso é um doutor chamado Glenn, diz estar apenas realizando um procedimento de médico e que não havia nenhuma maldade no que ele estava fazendo. Então, após completar o exame, o Glenn chega à conclusão de que a vaca-san está grávida. Sabendo disso, ele pede para sua ajudante, a Safientite, que eu vou chamar de Safi para ficar melhor, entregar algumas ervas para aliviar as contrações da moça. E com isso, o Glenn finaliza o exame. Durante a noite, a Safi elogia o Glenn por ele ter feito um ótimo trabalho nesse dia. No entanto, a Safi estava meio bolada com o Glenn, pois o cara ficou sozinho com uma mulher casada e colocou ela para emitir sons estranhos. Apesar de ouvir os sons sugestivos, a Safi sabia que o Dr. Glenn estava apenas aplicando o seu vasto conhecimento médico. E além de tudo, durante o seu trabalho, o Glenn fica tão concentrado que ele acaba não percebendo certas situações. Do nada, alguém bate na porta e entrega uma carta para o Glenn. Nessa carta, havia um pedido de ajuda de uma doutora conhecida do cara. E como ela foi a responsável por ajudar o Glenn a abrir a clínica dele, o próprio Glenn não podia negar ajuda a ela. Então, ao chegar na arena onde ele foi requisitado, o Glenn deu de cara com um monte de guerreiros. Já de início, os monstros ficam menosprezando o Glenn por ele ser só um humano. Não só isso, mas eles também ficam apressando o cara para ele fazer os exames logo. No entanto, uma centauro chamada Tissalia faz todo mundo calar a boca e logo em seguida diz que o Glenn irá examinar todo mundo na hora certa. Vendo isso, o Glenn pergunta se a Tissalia sempre comandava todos assim. Em resposta, a Tissalia fala que sim, já que ela tem uma coisa muito chamativa que todo mundo via e logo já entendia quem ela era. E essa coisa, obviamente, era o brasão no peito dela. Resumindo, a Tissalia é de uma família super importante nessa região, por isso todos a respeitam. E após o nosso protagonista descobrir isso, ele foi examinar a Tissalia e do nada, ela pergunta se o nosso protagonista tem interesse em centauros. E bom, ela só fez essa pergunta porque Tissalia teria que comandar a empresa da família um dia. E para fazer isso, ela teria que se casar e ter filhos. Daí, como a Tissalia gosta de homens jovens e pequenos, ela estava com um grande interesse em tornar o Glenn o marido dela. Do nada, a Safi segura a Tissalia e diz que o Glenn é muito novo para se casar e que ele só poderia se casar depois de completar 30 anos de idade. No fim, o Glenn termina o exame e confirma que a Tissalia estava saudável para lutar e até mesmo fazer o quadradinho de 8. Após terminar todos os exames e começar a se preparar para ir embora, o nosso protagonista é surpreendido por duas servas da Tissalia que aparecem dizendo que tem alguma coisa errada com a Tissalia. Nesse momento, a cena é cortada e vemos o Glenn refletindo. Então, a Safi entra no quarto e pergunta se o Glenn estava pensando no que ele tinha escutado mais cedo. E voltando para a cena anterior, as duas servas revelam que a Tissalia era uma das guerreiras mais fortes, mas ultimamente ela estava perdendo todas as lutas e ninguém sabia o motivo dessas perdas. Daí, como o Glenn não tinha encontrado nenhum erro no exame, ele ficou triste por não conseguir ajudar a Tissalia. Vendo o nosso protagonista triste, a Safi entrega uma bebida alcoólica para o cara e tenta animá-lo com aquele famoso discurso motivacional. E do nada, o Glenn teve uma ideia. Indo conversar com a Tissalia, ele revelou que já sabia o problema dela. E bom, o problema era que o casco da Tissalia estava sem ferradura. Para resolver esse BO, o Glenn chama alguns ferreiros e coloca aí as ferraduras nos cascos da Centauro. E depois que ele faz isso, um tempo se passa e graças à ajuda dele, a Tissalia voltou a ser uma guerreira invencível. Então, após ter ajudado a Centauro, o Glenn chega à conclusão de que a doutora convidou ele, pois ela já sabia desse problema e queria testar as habilidades dele de solucionar um problema envolvendo garotas monstro. E o cara obteve sucesso. O segundo episódio se inicia com um flashback mostrando o tempo em que a Safi conheceu o nosso protagonista. Nessa época, a guerra ainda não tinha acabado. E como a família do Glenn estava fazendo um negócio com a família da Safi, eles pegaram a Safi de refém para que a família dela não fizesse nada de errado. Então, a Safi acabou ficando muito amiga do nosso protagonista. E quando a guerra acabou, ela foi levada de volta para casa. No presente, a Safi fala para si mesma que naquela época ela pensou que nunca mais veria o Glenn. No entanto, alguns anos depois, o Glenn entrou na escola de medicina de monstros e lá os dois se reencontraram. Após essa visão do passado, o Glenn entra no quarto da Safi e chama ela para buscar uns produtos que estavam faltando. Ao chegar no bairro dos mercados, o Glenn se impressiona novamente com o local, já que esse bairro aí é um ambiente super lindo que abriga um monte de criaturas. Então, após fazer todas as compras necessárias, o Glenn novamente já estava aí pronto para ir embora. No entanto, como sempre acontece nesse anime, uma sereia aborda ele e pergunta se ele não queria comprar uma música do amor. Segundo a sereia, essa música do amor iria unir o Glenn com a Safi para sempre. Daí, como a Safi gosta muito do Glenn, ela tenta comprar a música. Porém, o Glenn diz que ele mesmo irá pagar pela música. No entanto, ele queria que a sereia cantasse 2 vezes, sendo que na segunda, o Glenn iria pagar com uma consulta médica. A
Assim, quando a sereia foi cantar na segunda vez, ela começou a tossir. Vendo isso, o Glenn resolve iniciar o exame e já percebe de cara que a garganta da sereia estava inflamada. Daí, na hora de ver as guelras da sereia, o Glenn nota que estava faltando fluido na guelra. Então, o nosso protagonista pergunta quanto tempo a sereia estava passando na água. Em resposta, a sereia diz que ela quase não vai pra água. E sabendo dessa informação, o Glenn dá uma bronca na sereia. Afinal, apesar de ser metade humana, o corpo dela é principalmente marinho e por conta disso, ela deveria ficar muito mais tempo na água. Em resposta, a sereia diz que ela tem 4 irmãos para cuidar e por conta disso, ela fica todos os dias nessa região tentando conseguir clientes. E se for comparar a saúde dela com a dos seus 4 irmãos, bom, a dela não importa muito se comparado a isso. Do nada, uma criança por perto começa a se afogar e como ninguém podia ajudar, a sereia vai lá para salvá-la. Ela consegue salvar a criança, mas por algum motivo, a sereia desmaia e começa a se afogar. Um peixe se afogando. Vendo isso, o Glenn pula no mar e dentro do mar, ele lança a braba e dá um beijão na sereia para consertar o sistema de respiração dela. E bom, essa é a primeira vez que eu vejo uma espécie de respiração boca a boca dentro da água, envolvendo um humano, que é um doutor, e uma sereia. Eu só sei que graças a isso, o Glenn consegue salvar a sereia, mas como ele já não tinha mais fôlego, ele acabou se afogando. No entanto, usando sua cauda, a Saf consegue salvar ele de ir para o vaso. Então, após isso, é mostrado que a sereia arrumou um emprego melhor, e que graças aos remédios do Glenn, ela não estava tendo mais problemas de saúde. Porém, ela estava meio apaixonada pelo nosso protagonista por conta do beijinho que ele deu nela. Sendo que, pô, o cara só tinha interesses médicos, mano. E por conta disso aí, ela acaba metendo o pé e com vergonha ao falar com ele. No dia seguinte, a representante do conselho da cidade aparece na clínica do Glenn. Junto dela estava sua guarda-costas, que se chama Kunai. E como a representante do conselho da cidade fala muito baixo e ninguém consegue ouvi-la, a Kunai acaba transmitindo as mensagens dela. Dessa forma, a Kunai diz que, na verdade, quem estava precisando dos serviços do Glenn era ela. Tudo isso porque ela tinha perdido um braço numa luta contra humanos que não gostam de monstros. E agora, ela precisa que alguém encontre o braço dela e o costure de volta no lugar. Dito isso, a representante vai embora e deixa a Kunai sozinha na clínica. Nesse momento, a Kunai revela que não gosta de médicos. Tudo isso porque ela foi criada usando pedaços de humanos mortos. Por quem? Por um médico. E sim, galera, ela é uma mulher Frankenstein com uns bagulhos gigantes aí. Após ter revelado isso, a Kunai diz que não precisa da ajuda do Glenn. E sozinha, ela parte para procurar o seu braço. Daí, enquanto caminhava pela cidade, a Kunai é surpreendida por um bandido. Nesse momento, o Glenn escuta um grito estranho e chegando no local, ele encontra a Tissalia e uma galera toda assustada com um pedaço de corpo no chão. E indo verificar, o Glenn chega à conclusão de que essa é a perna da Kunai. Sabendo disso, o Glenn passa a procurar a Kunai pela cidade para conferir se ela estava bem. Do nada, a sereia que o Glenn tinha ajudado chama ele e revela ter encontrado o braço perdido da Kunai pelo mar. Graças a isso, o Glenn já tinha encontrado todas as partes da Kunai. E após encontrar ela, ele começa a pegar aí os seus equipamentos para costurar o corpo dela. Nesse momento, a Kunai vê que o Glenn está dando importância para o corpo dela. E diferente do cara que a criou, o nosso protagonista não pretende fazer uma costura medíocre usando linha de costura nela. Por conta disso, a Kunai acaba ficando feliz. Então, ela diz que pela primeira vez, ela conseguiu criar algum tipo de respeito por um médico. E depois que todo o procedimento é feito, a Kunai agradece o Glenn por toda a ajuda e se despede. No fim desse episódio, ao chegar na clínica, o Glenn toma um susto ao ver a Saf com um mó barrigão. E para piorar, a sua funcionária revela que está grávida. No entanto, o Glenn diz que a raça da Saf coloca ovos e por isso seria impossível ela estar com essa barriga. E após o cara falar isso, a Saf mostra que ela estava escondendo algo debaixo da barriga. Essa coisa era uma caixa contendo um ovo misterioso. E bom, segundo a Saf, uma amiga dela tinha achado esse ovo e trazido para ela. E não podendo ignorar isso, a Saf resolveu esquentar o ovo por precaução. Vai que tem um filhote dentro dele, né? De repente, a Saf nota algumas pessoas estranhas indo para a clínica. E quando esses caras tentam a invadir, a Saf rapidamente já ataca um deles com a cauda dela. Em seguida, os outros dois começam uma fuga. Então, o Glenn vai lá e pergunta o motivo desse ataque aleatório, já que ele não tinha problemas aí com ninguém. Em resposta, a Saf diz que provavelmente esse grupo tinha visto o nosso protagonista junto com a Kunai. E por conta disso, eles deduziram que era o Glenn aí quem tinha construído ela. Chegar a essa conclusão faz a Saf fazer uma cara assustadora e dizer que não deixaria ninguém tocar no seu querido e amado Glenn. Logo em seguida, Kunai aparece e mostra os bandidos que ela capturou. E segundo ela, esses bandidos estavam sequestrando arpias, que no caso são mestiços de humano e pássaro. Não só isso, mas eles estavam usando essas arpias para vender os ovos dela para humanos com gostos peculiares. Ao ouvir isso, o Glenn percebe que o ovo que a Saf tinha encontrado era um ovo de arpia. Do nada, a Kunai ataca o bandido que estava atrás dela e derruba o cara novamente. Feito isso, a Kunai revela que o Glenn e a Saf vão ter que ajudar ela nessa operação de atacar o esconderijo desses bandidos que ficam vendendo o ovo de arpia. E para surpresa do Glenn, quem iria levar eles até o esconderijo dos bandidos é a Lala, que no caso é aquela sereia que ele ajudou. No meio do caminho, o Glenn e os outros são emboscados por um grupo de bandidos, até que de repente a Tissalia surge junto de suas servas e começa a enfrentar os bandidos para o Glenn continuar o seu caminho. Logo em seguida, o Glenn finalmente chega no esconderijo e como tinha um bandido na entrada, a Kunai resolve enfrentá-lo para deixar o grupo continuar o caminho. Graças a isso, o Glenn consegue chegar na sala onde estavam as arpias. Chegando lá, o Glenn nota
que uma arpia estava doente, e enquanto ele fazia o tratamento dela, a Safi e a representante ficam lá para enfrentar os bandidos que estavam tentando recuperar as arpias. Nesse momento, a Safi começa a refletir se o Glenn iria gostar dela mesmo sabendo a verdade, e essa verdade era que a Safi também vinha de uma família de assassinos, e na época que ela foi feita de refém, bom, ela não tinha sido meio que sequestrada, mas sim, ela foi mandada com a missão de matar a família do Glenn caso houvesse algum erro nas negociações. Do nada, a Safi toma uma punhalada na cauda, e mesmo ela sendo uma assassina forte, ela desmaia por conta do veneno da faca. Daí quando ela acorda, o Glenn diz que já deu tudo certo, e eles conseguiram capturar todos os bandidos e salvar as arpias. Não só isso, mas o Glenn revelou já saber que a Safi era uma assassina desde que a conheceu, e na época a própria família dele já tentou matá-la. Porém, ele nunca se importou com esses problemas familiares, o que ele se importava mesmo era com a Safi, se ela estava bem, tranquila e favorável. Ao ouvir isso, a Safi fica doidona da cabeça e já agarra o Glenn para fazer um bebê com ele. No entanto, para a sorte ou azar do nosso protagonista, o veneno acaba fazendo efeito novamente e ela volta a mimir. Um tempo depois, vemos que o Glenn e a Safi estão para ir na Vila das Arpias, e como a Tissalia estava indo para lá também, ela resolve dar uma carona para eles. Do nada, umas pedras começam a cair da montanha em direção a Tissalia, e para salvá-la, as suas servas se jogam na frente dela e tomam todo o dano. Uma delas em específico acaba se machucando ao ponto de não conseguir mais se levantar. Nessa hora, alguns homens pássaros aparecem e ajudam a levar a empregada a cavalo até a vila. Assim, ao chegar na vila, o Glenn começa o tratamento da Centauro, e como não era nada grave, ele diz que ela só deveria ficar de cama por um tempo. Feito isso, o Glenn começa a conversar com a outra serva, e conversando com ela, o Glenn descobre que ela não estava muito bem da cabeça não, estava doidinha das ideias. Isso tudo porque a amiga a qual ela considerava uma irmã estava doente. Sabendo disso, o Glenn fica meio aflito, afinal, essa serva só iria ficar boa da cabeça quando a outra curasse a perna, e isso obviamente não era algo que ele podia agilizar da noite para o dia. No entanto, a Safi sugere um plano para fazer um tratamento diferente com a Centauro que estava meio ruim das ideias. E bom, esse plano consistia em vendar os olhos da Centauro para ela poder refletir melhor. Assim, ao colocar esse plano em prática e notar que por incrível que pareça isso estava dando certo, o Glenn não só coloca a venda nos olhos da Centauro, como também coloca uma tampa na boca dela e várias outras cordas para prender ela. Nesse momento a gente já vê que o anime é bom, nota 10. E novamente aí, por incrível que pareça, esse tratamento do Glenn dá certo e a bicha fica mais calma. E como gratidão pela ajuda, as servas da Tissalia tentam dar um presente especial para o nosso protagonista. No entanto, o cara fica morrendo de vergonha e sai correndo delas. Depois de tudo isso, o Glenn resolve ir visitar a mulher pássaro que ele tinha salvado da última vez. Chegando lá, ele descobre que ela estava muito mal de saúde e as penas estavam caindo cada vez mais. No entanto, após examinar a mulher pássaro, o Glenn chega à conclusão de que ela não tinha problema nenhum e só estava passando por um período de troca de penas que todas as arpias passam. Em resposta, a arpia fica toda irritada e diz que o Glenn está enganando ela. Não só isso, mas ela ainda tenta atacar o cara. E como a arpia estava estressada demais com o nosso protagonista, a Tissalia resolve ir lá conversar com ela sozinha. Dessa forma, ao conversar com a arpia, a Tissalia descobre que a arpia queria entrar na arena para batalhar com ela. E como essa arpia estava com um papinho de queria derrotar ela, descer a porrada nela, descer o cacete nela e vencer ela, isso aí, a Tissalia pega um pedaço de madeira e resolve testar as habilidades dela ali mesmo. Então a cena corta e a Tissalia está contando que apesar de ser novata, a mulher pássaro até que sabia lutar razoavelmente. E por conta disso, a Tissalia meio que tomou um pequeno golpe aí no seu rosto. No entanto, após ela falar isso, a cena volta para a luta, então nós vemos que a Tissalia encheu a mulher pássaro de porrada. No meio disso tudo aí, a Tissalia foi lá e disse que a mulher pássaro não queria ser gladiadora coisa nenhuma, e na verdade, ela só estava arrumando um jeito de fugir da vila. No fim, a Tissalia entrega uma pena que ela tinha pegado da arpia durante a briga e dá para o nosso protagonista, e vendo essa pena, o Glenn não descobre nada. A mulher pássaro realmente estava só trocando de penas. Se você entendeu essa parte aqui, me explique, porque nós não entendemos. Eu só sei que logo em seguida, um homem pássaro aborda o Glenn e diz que aquela arpia doida ela tinha sumido da vila. Ao descobrir isso, eles passaram a noite toda procurando por ela, e ao encontrá-la, o Glenn mostra as penas que ele tinha pegado dela, e em frente à arpia, o cara mostra uma pequena variação de cores nas penas dela, e graças a isso, ele consegue afirmar que ela está apenas trocando de penas. Basicamente, ela está passando para a fase adulta. Não só isso, mas essa garota de alguma maneira herdou as penas da Fênix, e por isso, ela vai ter uma asa super braba. E um tempo depois, é mostrado aí que a asa da arpia finalmente cresceu aí normalmente, ficou boa, legal, bonito, favorável. Porém, eu esperava mais dessas penas aí. O bagulho foi meio broxante. E um pouco mais tarde, a arpia, que eu vou passar a chamar de Lily para não ficar muito cansativo, foi até o Glenn e mostrou estar com um líquido especial pelo corpo. Daí, ao verificar esse líquido, o Glenn nota que se tratava de uma teia especial de mulheres-aranhas. E indo verificar isso na floresta, o Glenn encontra uma mulher-aranha, que na verdade era uma antiga amiga da Safi. A aranha então se explica e diz estar atrás da arpia com asas de fênix. Isso tudo porque ela é uma aranha costureira de moda, e basicamente ela quer fazer uma roupa baseada aí na fênix. Assim, ao encontrar a Lily, ela já começa a perturbar a arpia para tocar nas asas dela. Mais tarde, a aranha vai falar com o Glenn, e aproveitando que a Safi estava de folga por estar meio doente, a aranha tenta seduzir o Glenn levando ele para uma floresta. Na floresta, ela captura o Glenn e tenta violar o cara, já que segundo
segundo a Aranha, ela iria ficar muito mais próxima do Glenn do que a Saf se ela fizesse isso. No entanto, a nossa heroína, guerreira, braba, a Tissalia, consegue chegar a tempo e salvar o nosso protagonista de ser atacado pela aranha. Do nada, as duas começam a discutir sobre quem amava o Glenn ou não. Daí, quando elas iriam cair na porrada, a Sofia aparece para salvar o Glenn e já dá uma bronca nas duas por conta dessa palhaçada. À noite, a Saf conta que estava meio triste aí com o seu futuro, pois para ela, não saber se o Glenn vai ficar com ela ou não, ou que a qualquer momento ele pode ficar com outra pessoa, é algo muito assustador. Nesse momento, o nosso protagonista diz que quando ele pensa no futuro, ele pensa apenas nela, pois ela é a única pessoa que pode dividir uma bebida com ele, a única pessoa que está do lado dele esse tempo todo. E quando o bagulho poderia ficar quente, um tremor estranho começa. E indo falar com a galera da vila, o Glenn descobre que um gigante está a caminho da vila. Sabendo disso, geral se prepara para o pior, e o Glenn junto da Tissalia e da Saf resolvem ir até a entrada da vila para tentar receber a gigante. De repente, uma gigante aparece e já larga uma tossida poderosa em direção ao Glenn. Feito isso, a gigante pede desculpas e diz que ouviu um certo rumor de um médico de monstros estar aí nessa vila, e por conta disso, ela desceu das montanhas para falar com ele. E bom, após ouvir isso, o Glenn obviamente começa o exame da gigante, e a conclusão que ele chega é que a gigante estava resfriada. E após falar isso, o Glenn conta que ele vai fazer o remédio dela, mas não antes de cair nesse certo lugar e ficar preso por um certo tempo. Após isso, o Glenn entrega o remédio da gigante. Daí, para que a gigante não pegue mais um resfriado e volte a causar um alvoroço na vila, o Glenn pede para a Mulher-Aranha fazer uma roupa de inverno para ela. E depois disso tudo, o Glenn finalmente volta para a clínica dele. E um tempo depois disso, ele vai para uma inauguração de uma nova parte da cidade de monstros. Do nada, durante uma palestra, a representante aí da cidade desmaia. E indo conversar com a sua antiga mestra, o Glenn descobre que a representante estava com uma doença séria e que ela poderia morrer se não fosse tratada de forma correta. No entanto, a mestra não conta qual é a doença da garota dragão e manda o Glenn ir embora. E ao conversar com a Kunai, o Glenn confirma que ninguém sabia qual era a doença da representante. E para piorar tudo, a tal da Lady Sked não queria se tratar. Sim, Lady Sked. No entanto, a Kunai fala que não queria deixar a mulher ir para trás. E ouvindo isso, o Glenn resolve ir até ela para tentar fazer aquele exame completão. E ao chegar no quarto da Lady Sked, ele começa o exame. E ao olhar o coração dela, o Glenn descobre que ela estava com um tumor no coração. E isso estava se espalhando por todo o sangue dela. E a tal da Lady Sked só não tinha ido de Vasco, pois a raça dos dragões é muito poderosa. E após o nosso protagonista dar o diagnóstico, a mulher que eu vou chamar apenas de Lady, diz que isso que estava acontecendo com ela era uma punição por ela ter eliminado muita gente durante a guerra. E obviamente ela aceita essa punição de boas e pretende até mesmo continuar com a doença. E ignorando totalmente o que ela falou, o nosso protagonista continua aí os seus exames. E após completar totalmente o exame, o Glenn vai lá conversar com a sua mestra. Lá ele pede para ela ajudá-lo a fazer a cirurgia na Lady. No entanto, a mestra do Glenn diz que seria muito difícil fazer essa cirurgia. E não só isso, mas a própria Lady não queria fazer esse tratamento. Ao ouvir isso, o Glenn promete arrumar uma forma de convencer aí a Lady. Não só isso, mas ele diz saber que a mestra dele é a pessoa que mais quer ajudar a Lady. Em resposta, a mestra do nosso protagonista agarra o cara e a Saf e elogia eles por terem crescido tanto. E um pouco mais tarde, vemos o nosso protagonista indo conversar com a Mulher-Aranha. E lá, ele pede para ela se juntar à clínica dele como uma enfermeira. E ele só chamou ela porque ele vai precisar de mais gente aí para ajudar. O bagulho vai ser louco. Dito isso, o Glenn vai até a vila dos Ciclopes, que no caso são os ferreiros desse mundo, e pede para eles fazerem o equipamento necessário para a cirurgia da Lady. Então, os Ciclopes contam que eles poderiam fazer isso de boa. No entanto, a agulha de cirurgia que o Glenn queria iria ser muito difícil de se fazer. Afinal, a representante Lady é um dragão, e criar uma simples agulha que possa perfurar uma pele dessa é algo meio difícil. Dessa forma, quem fica encarregada aí de criar as agulhas para a Lady é uma ciclope chamada Meme. Tinha que ser mulher, né? E eu vou te falar, só nome ruim para esses monstros. Ouvindo esse pedido, a Meme entra em pânico, pois se ela errasse em alguma coisa, isso iria acarretar num problema na cirurgia, ou seja, a Lady Sked iria ir de Vasco. Sabendo disso, a Meme decide se focar totalmente nesses projetos. E do nada, a cena corta e o Glenn está correndo para chegar na oficina. E isso tudo era porque a Lily tinha contado ao Glenn que a Meme tinha desmaiado do nada no meio do trabalho. Ao conversar com a Meme já acordada, o Glenn descobre que ela tinha desmaiado por ter ficado concentrada demais em fazer a agulha. Isso tudo porque ela queria ser útil para a sociedade ao fazer equipamentos médicos. Então ela revela que tinha conseguido um meio de fazer essas agulhas aí. E ao chegar na oficina, ela mostra sua nova criação, que não só a permitia fazer agulhas boas, mas também a permitia fazer isso num período muito curto. Vendo isso, todos começaram a elogiar a Meme. E o Glenn, vendo isso, garante que ela se tornará uma dona de uma oficina própria em muito pouco tempo, porque esse item é brabo. E no início do episódio seguinte, a Saf diz estar incomodada aí com a Mulher-Aranha que está perto demais do Glenn. Mas como só isso não bastou, ela foi lá e interrompeu os dois e contou ao Glenn que os relatórios dos pacientes estavam sendo bagunçados dia após dia. No entanto, o Glenn respondeu dizendo que ele tinha que ir na oficina e no hospital da mestra dele para resolver algumas pendências da cirurgia. Resumindo, ele ignorou totalmente essa questão. Mais tarde, a Saf começa uma noite das garotas com a Tissalia e a Aranha. Lá, a Saf agradece a Tissalia por ter usado a influência da família dela para conseguir o anestésico
básico que funciona em dragões. Na madrugada, com o geral dormindo, a aranha vai no armário do Glenn e tenta roubar algumas coisas dele. Nesse momento, a Saf confronta ela e revela saber que era a aranha quem estava bagunçando as coisas do cara, mas até então isso não tinha problema nenhum. No entanto, o que a aranha estava tentando roubar era algo muito importante que a própria Saf tinha dado ao Glenn, e por conta disso, a nossa assassina oculta não iria permitir a aranha fazer isso. E bom, a aranha até tentou fugir pela janela, mas a Tissalia já estava esperando por ela. No fim, ela acabou sendo encurralada pelas duas e após ser pressionada, ela revelou gostar de roubar as coisas de quem ela ama. E ao conversar mais um pouco com a Saf e a Tissalia, a aranha descobre estar completamente apaixonada pelo Glenn, como se já não fosse óbvio, né? Sabendo disso, as duas começam a rir da aranha e aceitam que agora elas tinham mais uma rival na disputa pelo Glenn. No dia seguinte, com todos os equipamentos prontos, o Glenn resolve conversar com a Lady, e em frente à representante aí, o dragão, o doutor pede novamente para que ela faça a cirurgia. Em resposta, a Lady pede para o Glenn segurar ela no colo e olhando para a cidade, ela diz o motivo de não querer fazer a cirurgia. Então a Lady conta que na época da guerra, ela tinha descido dos céus e com a sua forma de dragão verdadeiro, ela tentava acalmar os ânimos aí na guerra. Então, depois de tanto interagir com seres humanos, a Lady acabou ganhando essa forma aí meio que humana. E com o passar do tempo, a guerra acabou e a Lady conseguiu alcançar aí a paz que ela tanto queria. Então a primeira coisa que ela fez foi criar uma nação onde os humanos e monstros poderiam viver em harmonia. E bom, após alcançar isso, a Lady meio que não via mais motivos para continuar vivendo, e por isso ela não pretendia fazer a cirurgia. Ao ouvir isso, o Glenn usa o poder mais poderoso dos animes, o discurso no jutsu, e usando esse incrível poder, ele fala para a Lady que ao invés de ficar vivendo apenas para mexer com coisas diplomáticas, ela deveria ir se divertir pela cidade que ela criou. E reforçando ainda mais o seu discurso, o Glenn diz que ela deveria se divertir como uma garota, coisas como mudar de estilo, comprar joias e até mesmo se apaixonar por alguém. E após o Glenn meter esse discurso brabo aí, a Lady acaba aceitando fazer a cirurgia, facilmente manipulável. Dessa forma, o Glenn junto da sua mestra e das suas ajudantes começam aí a cirurgia. Tudo começa normal, mas do nada, o corpo da Lady começa a aumentar a temperatura. A mestra do Glenn diz que isso é tipo uma autodefesa dos dragões chamada de combustão, e que se eles não fizessem logo essa cirurgia, todos presentes nesse lugar iriam entrar para a seleção do Botafogo. E com muita sorte aí e protagonismo, o Glenn consegue retirar o tumor e salvar a Lady a tempo. E um tempo depois, a Lady faz um discurso para toda a cidade, dessa vez mostrando seu rosto para todos verem ela. E em frente a todos, ela pede desculpas pela preocupação que causou. Não só isso, mas a representante revela que dessa vez ela vai dar muito mais atenção aí aos seus deveres e desejos como pessoa. E um tempo depois aí, quando o Glenn estava saindo da sua clínica, do nada, ele foi abordado pela mulher dragão aí, a representante, a Lady, que deu um maior abração nele e começou a chamar o cara de Oni-chan, mais um pro FBI caçar. Não só isso, mas a Lady revelou estar apaixonada pelo Glenn. E a paixão é tanto ao ponto dela chamar ele para ir no encontro e também para tirar a roupa na frente de toda a cidade. E enquanto voltava para casa, o Glenn recebe um monte de presente das pessoas que ele já salvou. Graças a isso, ele resolve fazer uma comemoração à noite. E ao conversar com o nosso protagonista aí, a Lady conta estar muito agradecida pelo nosso protagonista ter aberto os olhos dela com aquele discurso incrível, já que apesar dela ter descido aos céus e ter ficado na Terra por muito tempo, somente agora ela sentia que estava vivendo uma vida de verdade na Terra. Do nada, a Saf captura o Glenn e fica dando em cima dele. Em resposta, a Tissalia para ela e uma discussão doida começa para ver quem merecia o amor do nosso protagonista. Dessa forma, o anime acaba com o Glenn e o seu harem aí de meninas completamente normais, completamente humanas, se divertindo numa boa aí nessa comemoração. Isso é um anime friend family, dá pra assistir em frente à sua família com todo mundo, cara. Mega recomendo. Esse protagonista é brabo, cara. Merecia ser protagonista de Pokémon, domou mais monstros que o Ash.